Ei. Olá! Muito bem-vindos ao Estação Plural, tá tudo bem por aí? Eu espero que sim, porque aqui tá tudo divino, maravilhoso, efemeramente maravilhoso, porque eu adoro essa música dela. Está começando o programa mais diverso da televisão brasileira, o Estação Plural. Eu sou o Fefito e eu tô junto das sensacionais Ellen Oléria e Mel Gonçalves, minhas companheiras de sempre amadas. E eu quero dar as boas-vindas para mais efêmera, para mais aguda, para mais espetacular, Tulipa Ruiz. Que prazer você aqui. Obrigada, prazer estar aqui com você. Obrigada, viu, pela Bem-vinda, Tulipa. Obrigada. Eu, Ellen e Fefito estamos aqui toda semana para receber um convidado diferente. Não pode faltar nada nessa combinação, né? A gente sempre quer você aqui junto com a gente. Enquanto você não chega, a festa não fica completa, a gente fica meio aflito aqui, hein? A festa é sua, a festa é nossa. Vem interagir com a gente, vem. É isso aí, minha gente. Sem você não tem festa mesmo. Pode até ter festa, mas não tem graça. Porque eu só sei dançar com você. Se você não estiver na pista, eu nem levanto. Não é assim? Tulipa, você é festeira? Eu sou festeira. Eita, de acabação, assim, varar a madrugada? Sou festeira de repente, amanhã. Ai, meu Deus, amanheceu. Você sabe que eu sou uma vovó. Meu negócio é só ficar em casa, assim. Se deixar, não saio de jeito nenhum. Ah, fala Eu sério. sou uma mistura, na verdade, de vovó e baladeira. É. Às vezes eu saio, eu tenho muita rinite. Quando meu olho começa a coçar, Você já eu já sabe. vejo que eu tô ficando velhinha. Aí já Gente, começa a ficar com mais friozinho, já põe um casaquinho. Você sabe que o meu problema é exatamente esse. Eu gosto de festar muito, mas quando o sol bate, eu falo, gente, eu sou muito vampira, eu queria estar em casa. Mas nem sempre eu estou. Eu continuo. Eu gosto da Dá noite, uma eu sou consciência desse que passa pesada. o dia com sono, mas quando vai dormir já não tem mais sono. E aí fica em casa, se arrependendo que não saiu, mas aí eu descubro que, sei lá, o edredom é meu namorado da vez. Eu fico agarrado com ele. Sou velho nesse sentido, assim. Mas aceito o ímpeto de sair, que às vezes é bom. Gente, eu preciso fazer isso. Eu descobri que no meu mapa astral não tem nadinha com fogo, nada, não tem fogo no meu mapa. Então eu preciso me obrigar, entendeu? A fazer esse movimento comemorativo de celebração, porque eu sou sempre... Eu sou fogo com Muito fogo, intros- se Se empresta. cerca, exatamente, se cerca de amigos É isso. de fogo pra... Eu tenho um solzinho lá em casa que me ajuda a botar fogo nas coisas também. É, que bom, que Ajuda. bom. Ó, pra falar em sol, recomeço, tarde de domingo, o sonho, o sol, a nuvem, o vento, Ai, que o amor, lindo. o dia livre, o jeito extrovertido, uma fumaça de cigarro, grana pra pagar a conta. Beleza. Garupa de moto, a quina da loto, a face oculta da lua, lua de mel. A poesia da tulipa passa pela natureza, pela urbanidade, pelos sentimentos. O que é que te inspira, hein, Tulipa? Nossa, que linda essa apresentação, meu Deus. Acho que o que me inspira é o agora, assim, são lampejos do agora. Por exemplo, agora você me inspirou completamente, meu Deus, vamos fazer uma Nossa, música ganhei meu já. dia agora. E a gente só tem isso mesmo, né? Mas eu acho que a inspiração é uma coisa tão imprevisível, né? E eu acho isso tão maravilhoso. Vem quando você menos espera. Às vezes a composição pode ser em um momento que você não está tão inspirada. Pode ser um exercício. Eu acho inspiração uma coisa mais divina, assim, sabe? Que não está tão exatamente ligada à composição. É demais quando mistura as duas coisas. Você quer compor alguma coisa e ainda está inspirada. Eu acho que deve ser uma angústia para vocês que compõem. Ficar inspirado na hora errada. Porque tem aquele momento que você fica inspirado, você recebe baixa aquele santo, assim, você tem aquele insight, você tem uma ideia maravilhosa, está no clima, mas aí falta uma caneta para anotar. Falta nunca um fico gravador. sem. Eu nunca e aí você fico chega em sem. casa e pensa, mas o que eu tinha de ideia mesmo? E já não tem mais. Não, Deixa eu passar. isso é desesperador mesmo, você ter uma grande eureka e se esquecer dela. Sim. Tipo, puta, o que era? Era genial. Eu lembro que era genial. O que era, ninguém lembra. Eu não faço a Gente, menor bloquinho ideia. de notas do Celular, telefone. exatamente. É. Depois que rolou o celular, acho que a gente não tem mais esse problema. Tudo, qualquer maluquice, eu Áudio gravo. também grava? Áudio super. Aham. Porque aí não precisa nem anotar. Porque às vezes fazer a rima no tempo certo, você já é. bota ali no áudio e já faz. Não, eu tenho toda hora que ficar desopilando a memória do celular. Porque eu tenho rascunho 1, rascunho 99, rascunho E 213. falando em inspiração, gente inspira, sonhos inspiram, sons inspiram, a natureza inspira, as sensações inspiram, a paixão alucina, gente, e sempre serve de combustível para a inspiração.
E tem dois lados do amor que são inspiradores, o encontro e o desencontro. Ai, que dor. A dor inspira também, Tulipa? Sim. Ai, gente, eu não gosto dessa Inspira. inspiração. Eu não. vi uma vez uma frase da Marina Abramovic falando quanto pior minha vida, melhor minha arte. Nossa, e eu acho que inspira muito mesmo, sabia? Porque, por exemplo, às vezes a gente, por sei lá, está sofrendo muito por determinado, sei lá, romance, Sim. a gente se inspira a ficar mais Muito, bonita, porque a exatamente. gente quer dar o troco pra pessoa. Exatamente. Já é uma inspiração também. Exatamente, verdade? cara, experimente escrever quando você tá Na doído, força. dolorido já. Eu exatamente. odeio sofrer. Mas é engraçado que eu sempre penso assim, quando a gente tá sofrendo, a gente tem inspiração, mas não consigo passar adiante dessa inspiração. É só Traduzir? uma coisinha. Não consigo colocar ela no papel, assim, de fato, Sim, colocar numa musicar música. depois, sim, todo sim. o trabalho não dá, não Eu rola, só escrevia depois. muito quando eu era Depois que eu superei. triste. Sim. Nas minhas fases de adolescente triste, assim, tristonho, no armário e tal, eu escrevia muito e eu acho que eu escrevia coisas boas. Tristonho no armário. Ai, gente, acontece. jovenzinho. Pois é, gosto de jovenzinho, ação. fazia diário e tal. Depois que eu descobri a felicidade, entenda você como quiser. Depois que eu descobri a felicidade, eu não quis mais entrar em contato com a dor, não, assim. Eu entendo que é muito mais fácil produzir quando a gente tá triste em melindres, assim, né? Precisa destrinchar sentimentos e tal. Mas o sentimento de não tá bem é tão ruim que tá bom pra mim, também tá bom. Eu lembro uma vez que um amigo meu me jogou um tarô. Que beleza, hein? E aí, num momento de tarô, aí ele falou assim pra mim, Tulipa, eu sempre fui muito... Acho que muito boazinha. E coisas muito dark side, assim, eu sempre, ai, gente, não gosto dessa energia, não quero, não sei o quê. Nunca soube lidar muito com sombras. E aí um amigo meu no tarô falou assim, olha, você uma hora vai precisar ser um pouquinho má. Você tem que estar na sua estrada, lidar com isso. Hoje em dia, eu já acho importante pra mim acessar as minhas mágoas, os meus lados mais obscuros. É interessante, mas acho que até pra minha caminhada, assim. Já que a gente Não tá falando ser- de mágoas e de motivos de inspiração, a gente vai voltar a falar disso em 2 segundos, mas antes a gente vai pra rua pra saber o que é que inspira as pessoas. E você? O que é que te inspira? Vamos ver? A ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai? De incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta. Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe. Chega em seguida às cordas do laringe. Física, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra. Mas de repente, e quase morta, esbarra no molambo da língua paralítica. A inspiração vem de onde? O que me inspira é o não saber. A emoção das pessoas pelo amor pelos animais. O que te inspira? Gratidão, generosidade. A minha maior inspiração para cumprir com as minhas tarefas diárias, eu encontro, em primeiro lugar, em Deus. Lidar com o humano e com as complexidades do humano, acho que agora acabam me instigando mais e me inspirando. Os olhos das pessoas brilhando quando eu atendo elas, né? Ver que eu posso passar através do toque o meu amor. Eu acho que isso me inspira. Que lindo! Como é que se inspira num dia sinistro? Sinistro. Eu acho que a gente tem que focar nos nossos sonhos, né? Eu não sou daqui da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo. O que me inspira é vir conhecer essa cidade maravilhosa. A internet também me inspira bastante. Todos os dias tem uma coisa nova que foge do cotidiano. É isso. Tem uma frase muito boa sobre inspiração que diz: o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quem disse isso foi o empresário americano Thomas Edison, aquele que a gente estudou na escola, que inventou a lâmpada elétrica, lembra disso? Então, ele certamente era um gênio, mas será que ele tem razão? A inspiração é 1% de mérito pelas grandes conquistas e o trabalho leva 99% do crédito, Tulipa? Eu acho que o trabalho ele é bem importante, eu não sei se 99%. Sim. Uma porcentagem boa, vai. É uma porcentagem boa, É uns claro, 70%, claro. vai. Sim. O trabalho é fundamental, Sim. né? Senão fica a ideia anotada no papel ali. A inspiração vem, mas nem sempre ela
serve só ela, né? O trabalho tem que vir junto também. A família para você foi um ambiente muito inspirador, né? Seu pai, o seu irmão que toca com você, que é seu parceiro. Como é que é a sua relação com a sua família? A minha mãe era atriz, fez IAD, e meu pai guitarrista, eles se conheceram no rolê, ele tocando e ela fazendo teatro. Então eu sempre, na minha família, todo mundo sempre trabalhou com arte. Então minha mãe de manhã, eu falo que antes de eu sentir o cheiro do café, já tinha um disco rolando. Então eu nunca, pra mim é diferente um ambiente mais sério, assim. Eu lembro quando eu era pequena que eu ia em casa que não tinha violão. Eu achava estranho, sabe? Porque pra mim fazia parte da mobília. Sofá, escrever violão. Sempre tem alguém pra tocar, né? Nunca fica paradinho. Exatamente. Você não dá pra você ter uma casa e não ter um violão. Porque vai que você recebe uma visita que toca. Exatamente, gente. É isso mesmo. E aí, eu e meu irmão, a gente tem uma diferença de idade muito pequena. Então, quando eu fiz 15 anos, os nossos amigos viraram os mesmos. Aí eu falo que a gente passou de irmão pra brother. Então, meu irmão sempre foi meu brother, a gente sempre andou junto. Ai, que massa. E a gente sempre ouviu os mesmos discos. Meu pai, ele é jornalista também, então ele sempre escrevia sobre música. Então eu cresci ouvindo os discos dele, os discos novos que ele escrevia sobre, e todo disco em casa tinha a release. Então, às vezes, sei lá, quando eu descobri Janis Joplin, eu pegava disco de vinil dos meus pais, aí eu abri o disco, tinha o clipping da época. Pô, que massa. Janis Joplin chega ao Rio de Janeiro. Que maravilhoso! Então era muito legal. Então eu cresci nesse ambiente que incitava isso, sabe, o tempo todo. Então criar, fazer coisa, desenhar ou querer ouvir música, era fazer parte da nossa vida. Né? Assim, era Fluxo natural. É. Para muita gente tem dificuldade, mas às vezes eu sinto que é isso, a alfabetização dentro de alguma linguagem da arte parece muito custosa, Sim. mas na verdade a pessoa esquece que ela cresceu, sei lá, ouvindo rádio, ou cresceu curtindo cinema, ou animação na TV, e isso já faz parte mesmo do imaginário da gente. Para algumas pessoas é mais intenso, né, mais cotidiano, mas acho que a arte está sempre presente, ajudando a gente a contar as histórias. Agora, Sim, pensando, total. rememorando esse Povo Fala, que a Ellen fez, é que as pessoas têm dificuldade para apontar o que inspira elas. Coisas objetivas, pragmáticas, físicas. Sim. É sempre um sonho, Deus ou a ideia de Deus, dependendo do que você creia, mas nunca é tipo... Mais pontual, né? pontual. Mas eu acho que o que me inspira muito é o ambiente estar limpo. Isso é uma coisa que me inspira. Legal. Olha que Se o ambiente específico. juro pra você, ó, se tá tudo limpo, organizado, um lugar ali, uma música rolando, um sentimento que eu tive durante o dia, pronto. Eu Nunca já vai na minha consigo fazer casa, um gente. texto sobre isso já. Agora, se tiver aquela coisa toda, é muita informação pra mim, eu não consigo concentrar e canalizar, entendeu? Pra mim é meio que isso. Você tem alguma estrutura sua, assim, que você fala assim, agora eu vou criar, preciso de um ambiente mais X, organizado ou X? Eu acho que o meu ritual, assim, as coisas que se repetem é sempre ter o bolsinha com canetinhas. Não é nada muito específico. Cadernos, não é nada muito específico, só essa minha pequena comunidade. Mas peraí, você assim, disse canetinhas, você usa muitas cores? Você é colorida? Porque eu gosto de desenhar, às vezes legal. às Astral. vezes eu tenho a ideia e vou fazendo algum desenho, alguma coisa gráfica paralela, assim. Ai, que massa. Então se eu não tenho, eu preciso ter essas coisas, porque ou a inspiração vem em forma de música, ou em forma de desenho, ou em forma de tricô. Ah, eu também faço. Eu também Sério? Ô, Eu gente, faço nunca coisas consegui retas, aprender. tipo cachecol, eu sei fazer, e crochê coisas redondas, ou seja, boininha. Você já fez coisas você vai enormes, fazer? tipo colcha de cama, assim, você já fez? Coisas Nossa, enormes. nunca pensei em fazer coxa de cama, é uma E demanda, é uma hein? coisa que É inspira enorme, muito, inclusive, porque você fica ali, né, pensando nas coisas da vida e tudo em detalhe, você fica assim. Eu, no ano passado, eu aprendi no início do ano passado, a tricotar. Foi uma coisa que eu inventei do nada. É Falei muito assim, legal, vou né? aprender, vou lá. Aí eu vi um tutorial no YouTube, peguei as agulhas, comecei a fazer. Eu tava meio triste na época, meio sad. Aí eu peguei e comecei a fazer. Foi uma coisa que me deu inspiração para outras coisas. terapia. Que demais, é uma super terapia, eu acho tão bonito isso, tipo, a cada ponto um pensamento. Sim. E aí eu comecei a respeitar todas as lãs e tramas da vida, assim. Quando eu vejo um cachecol, eu falo, cara, que viagem. Uma que eu pessoa acho- passou por cada Pontinho. pontinho. O que eu acho curioso do tricô é que às vezes você começa sem saber o que vai ser, né?
É meio como a Eu vida, tenho essa você coisa tem com um coisas início, mas retas você não sabe redondas, né? Eu exatamente. queria fazer uma colcha, eu juro pra você, mas eu nunca consegui terminar. Coxa é uma coisa que você tem que ter persistência, né? Inclusive eu desfiz Isso é muito tudo. trabalho, né? Eu desfiz tudo pra fazer de novo, porque eu precisava fazer. Onde você busca inspiração, Tulipa? Às vezes num livro, às vezes na rua, às vezes na inspiração incidental, uma pessoa pode me inspirar, às vezes na solidão. É difícil responder essa pergunta especificamente, né? Porque tanta Tem uns mecanismos muito práticos, né? Eu lembro que minha mãe, antes ela ir dormir, todo dia ela pegava uma caixinha de Minutos da Sabedoria. Ela sempre tirava um versículo, alguma frase. Coloridinho, verde, rosa, amarelo. E aquilo, de certa maneira, motivava ela para ter um dia bom no dia seguinte. Tem outras pessoas que são motivadas por uma lembrança. Lembram daquele amor ou daquela raiva que aquele amor causou. Minha história. Mas lembram, o passado serve como combustível para motivar novas coisas, como inspiração, assim. Eu tava pensando se não tinha algo que você se apegasse e que te motivasse de mais Não, como me veio, referência, você né? Falando isso, agora me veio uma memória afetiva que eu acho que talvez eu fique repetindo essa cena, que é uma cena de uma situação de conforto para mim. Eu sou de São Lourenço, que é uma cidade que é fria. E às vezes a gente tinha aula no sol. Porque a sala de aula estava muito fria. E essa sensação de estar frio com sol, para mim é muito gostosa. Então, às vezes, quando eu consigo fazer alguma coisa no sol, sem ser só esturricated, né? Um solzinho friozinho, assim, essa sensação de estar lendo ou de estar escrevendo meio frio e sol me deixa num lugar muito equilibrado. Nossa, já quero me equilibrar também. Essa conversa de inspiração não tem fim, né, não, gente? Mas, ó, o tempo não para, como diria o Cazuza. Tá na hora de a gente fazer uma pausa, mas não sai daí, não. Volta já, que ainda tem Pajubá, tem um monte de assunto, tem tanta coisa pra gente explicar aqui hoje. Vamos Estação inspirar. Plural, volta já. Oi! Estamos de volta com Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Eu sou a Mel Salves e eu tô aqui ao lado de Ellen Oléria. E Fefito recebendo a nossa convidada de hoje, a cantora e compositora Tulipa Ruiz, que eu sou fã. E a gente esteve aqui falando de inspiração, essa força que nos leva para perto de Deus ou do divino. A inspiração tem algo de divino, né, Tulipa? Tem algo de maior, não tem? Eu acho que tem uma conexão aí com o sagrado forte. Cabrão! Inspiração. Pois hoje a gente vai saber o que é sagrado para você. Porque sagrado e profano são o nosso próximo assunto. Não o sagrado se opondo ao profano, não. E nenhum em posição superior ao outro. É apenas o sagrado e o profano existindo juntos, né? Cada um no seu devido lugar. Sem falar necessariamente em religiões, sagrado é tudo o que merece o nosso respeito, nossa veneração. O profano é tudo o que resta dessa seleção. As outras coisas da vida, os atos cotidianos. E olha que alguns atos cotidianos ainda podem ser considerados sagrados. Eu misturei tudo, né? Bom, o professor Nelson Inocêncio, da Universidade de Brasília, conversou com Estação Plural para explicar melhor essa relação. Roda, VT. Eu acredito que não deva existir um conceito absoluto acerca do que vem a ser sagrado ou do que venha a ser profano. Esses conceitos, na verdade, eles precisam ser entendidos dentro da dinâmica de cada cultura, né? E nós somos um país que possui uma diversidade cultural imensa. A gente vê, inclusive, pela a própria história da arte no Brasil, a ideia do sagrado tem uma direção, no caso específico da arte barroca, que é muito diferente, por exemplo, das outras artes sacras. Das artes sacras ameríndias, das artes sacras africanas, etc. E tal. No caso das culturas europeias, quando você fala de sexualidade, há uma conexão imediata com o profano, né? Você vai para o universo
sagrado afro-brasileiro, a figura de Exu, por exemplo, é um orixá que transpira a sexualidade, não é verdade? Tem essa conexão, né? Eu penso sagrado e, inevitavelmente, eu penso na religião, na religiosidade. Não é novidade nenhuma para vocês que existe uma tentativa de impor um padrão religioso, sagrado, e eu digo até estético, né, com base no que é sagrado, na cultura brasileira. Né? E, por outro lado, tem essa coisa, né? Ao mesmo tempo que você quer impor padrões religiosos, você quer desqualificar outras referências religiosas. Isso é um dano. E, em muitas sociedades, essa cisão entre sagrado e profano, isso não vai se consubstanciar. Porque tem sociedade onde você dança com a sua divindade, onde você come com a sua divindade, onde você celebra a vida, você celebra a sexualidade, você celebra tudo, e o divino ali é o que em outros contextos seria o profano. Você entendeu? Grande desafio. Saber, entender que nós somos um país onde onde a diversidade existe, né? Mas onde também é preciso aprender a respeitar as diferenças. Ah, que lindo. Né? Você é santista, né, Tulipa? Com partes em Minas Gerais. E veio desembocar aqui em São Paulo. Então já imagino que essa é uma mistura que só pode ter dado um caldo bem cheio de referências. Como é a sua relação com a religião e as crenças, assim? Essa geografia mudou alguma coisa na sua vida? A geografia, minha caminhada, assim... Eu fui pequena para São Lourenço, no sul de Minas, que é uma cidade que ela tem uma conexão com o sagrado muito... Minas Gerais é um estado muito religioso, Exatamente, né? Exatamente. E é uma cidadezinha muito pequenininha, que por ser uma cidade pequena, então tem a coisa do catolicismo muito forte. E coisas como Conga, manifestações culturais como Congada, etc., que são muito presentes no imaginário do sagrado desses pequenos povoados, assim. Mas São Lourenço também é uma cidade muito hippie. Todo mundo foi para lá nos anos 60, nos anos 70, então tem muitos alternativos. Então, desde pequena eu lidei... Minha mãe foi para lá por conta de um sagrado na vida dela, que ela era eubiota na época. Então, a sede da eubiose, que é uma... Não é exatamente uma igreja. Eubiota? Me fala. Não é exatamente uma igreja, é uma escola, uma escola de filosofia, assim. Mas que... De autoconhecimento, De autoconhecimento, né? De exatamente, sim. De expansão. Que muita gente encara como religião, mas os eubiotas não necessariamente. É mais uma filosofia de vida, assim. Minha mãe foi para lá por conta disso. E lá tinha eubiota, Sannyasi, Hare Krishna, o pessoal do Daime. Então, muita gente, muita mistura. Então, o sagrado, para mim, sempre foi híbrido. Eu não sou ateia, mas para um ateu, para uma ateia, não existe um sagrado? Deve existir, com certeza. Às vezes é a cama esticadinha antes de dormir. Ai, que maravilha. Sem fresta, sem lençol embrulhado. Porque eu acho que é isso, o sagrado, todas as vezes que a gente pensa, a gente tende a cair na religião. É mania de jornalista, né, gente? Já pensa que a gente é um país majoritariamente cristão e aí por isso saiu misturando as coisas. Eu lembro uma vez que eu estava em Salvador e aí me deram... Tava com uma pulseirinha do Bonfim, essa pulseirinha foi indo, e eu quis tirar, porque ela tava me incomodando. Eu tava com essa culpa, tiro, não tiro. Tava doendo essa culpa do paninho ali no meu braço. Aí um amigo meu virou pra mim e falou assim: tira, meu filho, o ritual quem faz é você. Isso. O significado que eu boto toda a fé. Quando veio essa frase, me resolveu tanta coisa, sabe? Às vezes tem uns amigos que dão uns estalos. Obrigada aos amigos. E aí essa frase é muito sagrada, né? Demais. O ritual quem faz é você. E como é importante o ritual. E às vezes a gente costuma também... Eu vejo muito isso, a galera coloca, sei lá, o seu sagrado como obrigatoriamente sagrado para todo mundo. E aí eu acho que isso é enclausurar muito o sagrado. Sagrado é uma coisa muito pessoal, né? E o sagrado não tá na caixinha, né, gente? Total, nem um pouquinho. Vamos liberar esse sagrado, vamos abrir a caixa de Pandora. Sagrado é receber um bom dia, às vezes, e já te fazer feliz. Gracinha, bom dia. Acho que a educação é sagrada, né? Para todo mundo, né? Obrigada, Mel, sagrado. Ser educadinho faz bem para todo mundo, é tão sagrado. Mas o que é profano para você? Eu acho que o profano, ele é uma coisa terrestre, assim, sabe? Ele não tem muita reflexão, ele não tem culpa. O profano, ele é livre também. Quando eu penso em profano, eu também tendo a estigmatizar o profano. Por exemplo, eu acho que
um beijo não autorizado ou um toque não autorizado profana o meu corpo. O profano também do desrespeito, né? Sim. O profanar. O que é o sagrado para alguém, sei lá. Exatamente. Um artista plástico, lembrei dessa coisa, um artista plástico muito louco, gente, eu esqueci o nome dele. Ele fez uma exposição numa quadra na Asa Norte, lá em Brasília, um outdoor, assim, Deus não existe, Jesus não voltará. E a obra de arte dele sofreu um ataque também. As pessoas acho que ficaram muito irritadas com a mensagem e jogaram tinta preta em cima. Ele profanou o sagrado dos outros. Profanaram o sagrado dele. Mas eu tô achando esse cara um gênio, assim. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e é uma obra em processo, essa obra com tinta em cima. Você acha que o profano é relativo? Tão relativo quanto o sagrado ou mais? Acho. Porque eu acho que o profano também é pessoal. Uma coisa pode ser profana para mim e não ser profana para você. Quem é profano aí nessa história do artista? O artista ou quem jogou a tinta? Pensando aqui em vocês como mulheres, na verdade. O corpo feminino, ele é encarado por alguns como uma divindade, como algo muito sagrado, porque vocês são o símbolo da fertilidade. Ao mesmo tempo, esse corpo, esse repositório da vida, é muitas vezes profanado. Ele é profanado em transporte coletivo, numa gravidez indesejada. Numa gravidez indesejada ou mesmo numa publicidade que abuse dos limites do corpo da mulher. Claro. Vocês se sentem mais sagradas ou mais profanadas? Dentro de um contexto cristão, a gente é profanado desde o início, porque o machismo ele tá aí para todo mundo, né? O corpo não pertence à mulher. Logo, ela não tem domínio sobre o templo dela. Logo, como a gente é culturalmente despreparado para lidar com isso, né? Justamente. Como na publicidade, na escola e no ônibus, a gente muito errado, né? Mas eu acho que a gente está num momento muito especial de acordar para tudo isso, assim. Eu estava vendo ontem no Netflix um documentário sobre o feminismo, que o título é She's Beautiful When She's Angry. E aí uma das mulheres fala que nos anos 60, que na época da batalha das lutas, quando começou a surgir o feminismo, uma se deu conta que, tipo, cara, eu aqui nessa escola, eu nunca estudei sobre uma artista mulher, sobre uma filósofa mulher, sobre uma matemática mulher. Por quê? E isso é ontem, né? E a gente está ainda com a ausência de cânones e referências dentro da academia mesmo. Como a gente, como agora, eu acho que desde a minha existência, agora que eu tenho conversado sobre isso, entendeu? Eu não conversava sobre isso antes na escola. Lipa, você tem seus rituais? Você tem alguma relação com o sagrado antes de pisar no palco? Tenho bastante. Essa coisa do palco ser um lugar sagrado é bonito quando a gente chega nisso, quando a gente entende isso e respeita isso. Eu tive 2 situações, assim. Quando eu comecei a cantar, quando eu comecei a fazer temporada, foi num lugar aqui chamado Graziadio. Graziadio. No Graziadio, exatamente. Olha, que lindo nome, que nome sagrado. E aí, eu comecei a fazer show e toda a equipe, era todo mundo muito amigo de faculdade. Então era muito mais uma festa do que a gente tinha alguma pretensão. Sim. E aí era, tipo, camarim até o último segundo greia, show greia, termina o show greia, festa, tudo festa. Pra mim, tudo é a mesma coisa, assim. E aí um dia minha avó foi no show. E aí foi um dia que eu coloquei ela no telão, ela ficou toda feliz. E quando terminou o show, ela chegou pra mim e falou assim, Tulipa, quando termina o show, é importante você ficar 3 minutinhos sozinha. Se preserva um pouquinho. Ela me falou isso, eu falei, gente, que coisa mais sábia, que conselho maravilhoso, acertado. Porque é tanta energia que a gente lida ali no palco. E é importante você sair e você tirar, entendeu? Respirar, voltar. Alice Brandão faz exatamente isso. Eu vi um show dela e eu tava na coxia, vi ela se aproximando da escada. E a banda ainda tocando. Ela tinha agradecido o público, tinha saído. Aí ela parou de costas pro palco, na escada. Fez uma prece, eu não sei com quem ela falou, com que divino, mas ela fez uma prece e olha, ficou atenta.
Aí ela desceu. Ela só desceu do palco quando o espetáculo acabou. Que E aí é maravilhosa. muito legal que a produção dela vem e cuida dela até ela chegar no camarim e ela pode fazer, fazer o desaquecimento. e Sim, tudo. maravilhoso, Tem maravilhoso. umas coisas que são anedóticas também, né? A Nair Belo, por exemplo, antes de entrar em cena, ela procurava um prego fora da madeira, um prego torto, e enfiava dentro do sutiã. A gente sabe bem que o conceito de sagrado é muito particular, como você pode ver para Nair Belo, né? Eu fui pra rua perguntar pro povo o que é sagrado para cada um. Vamos ver? Roda e avisa. Saravá! Ha! Amém! O que é sagrado para você? Ah, são muitas coisas. Materialmente é minha mãe. Quando a gente está de bem com nós mesmos e com o próximo. Espiritualmente, meu orixá. Qual é aquele ritual que você tem que fazer todo santo dia? Espiritual ou material? O que é sagrado pra você? Eu acho que oração. Pisar com o pé direito quando sai da cama, eu tenho essas paradas. Jura? É. Pra mim, o que é sagrado e primordial é o respeito. Tô fazendo coração com a mão pra ele, ó. Você reza quando você acorda? Todo dia. Antes de dormir, quando eu levanto. Quando você reza, você pede o quê? Peço proteção, peço saúde. Você pede pela saúde ou pelo dinheiro pra sua família? Os dois, né? É isso, bom, a gente recebe muito bem, de muito bom grado, o nosso sagrado. Mas está chegando a hora da verdade. A hora de botar a tulipa na parede. Sim, no bom sentido, claro. Tulipa. Ninguém sai daqui sem encarar o nosso desafio, Esse é o nosso Aurélia. A dicionária da língua afiada. Você sabe o que é pajubá? Ai, gente, não, deu branco. Calma. Vamos trazer todo mundo para o mesmo plano aqui. O pajubá é uma espécie de gíria LGBT formada por palavras de origem iorubana misturadas com o nosso bom português do Brasil. É muito usado pelas travestis nas ruas, tá? Elas adotam o pajubá como um código secreto para não serem entendidas mesmo. Só para dar os perdidos. E o resto da comunidade LGBT acabou adotando o pajubá, porque é divertido mesmo, minha gente. Vamos gastar esse pajubá? Eu vou te dizer uma palavra, vou te dar 3 alternativas. Aí você vai ter um tempinho para pensar e a gente volta para você dar a resposta. Se você acertar, você ganha o troféu Irene Ravache. Gente, que maravilha. A palavra de hoje é crocodila. Gente, o que é crocodila? Significa bicha com a pele sofrida. Judieira, sabe? Judieiro. A bicha fofoqueira, bocuda. Faz sentido também. Ou a bicha exagerada, que se monta demais. Eu acho que é a Não seu, segura. O desafio tá lançado, você em casa pensa também. Hashtag resposta pro nosso pajubá. E a gente vai pro intervalo agora. Você pensa. Toma uma água. Volta com o pajubá. Saravá.
Estamos de volta com o nosso Estação Plural e a nossa diva dadivosa, Tulipa Ruiz. E chegou aquele momento, a resposta do nosso Pajubá. Será que ela sabe? Menina, eu não sei não, nunca usei crocodila. Mas vamos lembrar, crocodila nós falamos aqui, olha o prêmio Irene Rabache. Ó, opção número 1, crocodila é uma bicha com a pele sofrida, com a pele ruim. É uma bicha fofoqueira da boca grande ou é uma bicha exagerada que se monta demais? Diga, Tulipa. Eu acho que é uma bicha fofoqueira da boca bocuda. grande. Eu estranhei que não tem sapatão, né, gente? Porque mulher com mulher... Da jacaré! Crocodila. Bicha da boca grande. Gente, eu achava que era uma bicha, quer dizer, eu acho ainda que é uma bicha da pele lascada. pele sofrida. Porque crocodilo não tem a pele. Tem uma bicha falsa, tem uma É. bicha falsa, porque eu ia chamar de crocodilo uma bicha falsa. Gente, desculpa, mas hoje o Irene Rabache vai pra Tulipa Ruiz! Olha, Eu sei Pajubá e eu não sabia, obrigada. Irene Rabache. Maravilhoso. Arrasou, Rabache é viu, tão no Pajubá. chique, né, Nessa. Fábio? E a gente escorregou nessa, né? A gente tava Eu não conversando sabia sobre. muito bem. Arrasou. Eu pensei em crocodilagem, eu falei, filha da puta. Ó, ninguém é obrigado a entender Pajubá, não, apesar de que ela acertou. Mas tem um nível de conhecimento das coisas que é necessário pro básico. Se você é lésbica, gay, bi, transgênero, queer ou qualquer outro gênero que você se defina, pairam sobre você grandes mistérios. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E se souber essa resposta, me conta. Pra falar a verdade, nem mesmo quantos nós somos, ninguém sabe ao certo. Se não sabemos quantos nós somos, como desenvolver políticas públicas que nos atingem a todos? Em Goiânia, que é a minha cidade, tá acontecendo um movimento interessante. Aê, Goiânia, mandou bem. Arrasaram. Um grupo de diversidade vai fazer o primeiro censo de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais da capital goiana. O levantamento termina no dia 3 de julho e pretende verificar o tamanho exato da população LGBT da cidade. Assim, vai ter dados para incentivar a criação de políticas específicas contra a discriminação e a violência. É isso aí, o grupo Diversidade é liderado pelo coordenador de políticas de assistência social para a população LGBT da Prefeitura de Goiânia, o Adriano Ferreto. O Ferreto garante que os participantes do censo que não são assumidos podem ficar despreocupadas e despreocupados, porque a pesquisa será feita com o mais absoluto sigilo e informações pessoais não serão divulgadas. Pode abrir o jogo, pode falar a real. O Estação Plural conversou com ele, com o apoio da TV Universidade Federal de Goiás. Obrigada, gente. Roda, BT. A ideia de fazer o censo LGBT na cidade de Goiânia, na verdade, ela surge de uma demanda do movimento social já no início da década de 2000, né? Na perspectiva de que o IBGE fizesse esse censo. Então, a gente conseguiu, o movimento social pressionando, o IBGE fez em 2010, colocou a primeira vez no censo uma pauta que, de alguma forma, conseguisse visibilizar a população LGBT, mas isso era somente dos casais homoafetivos. O censo que o IBGE fez, ele não, de fato, contemplou a população LGBT. Ele fez uma questão muito sazonal e muito específica, inclusive de uma população que não condiz com a população LGBT no seu todo, no seu universo, né, da diversidade. Se o censo o censo foca nessa pauta, ela desfoca nas outras pautas que são pra gente mais importantes, porque, logicamente, casar é importante, né, ter um documento de casamento é importante, mas como pensar em casar se você ainda não consegue ter acesso à saúde pública, acesso à segurança pública, acesso à educação, acesso a nenhum tipo de política pública? E eu nem estou dizendo um acesso, eu estou dizendo um acesso mínimo, aquele acesso que a população em geral já tem. Se você não está notificado, se você de fato não existe para o poder público, você não existe no que diz respeito ao orçamento público. E aí, quem pode provar isso? Somente um censo. É impressionante pensar que nessa altura dos acontecimentos ainda é necessário oferecer sigilo absoluto para contabilizar a população LGBT no Brasil. Mas o buraco é bem mais embaixo, viu? Uma coisa é certa. A proporção que as pessoas têm
de experiências homossexuais é superior à quantidade que se identifica como gay ou bissexual. Não é preciso usar rótulo para provar da fruta não, viu? Você conhece pessoas que guardam segredos sobre a sua sexualidade ou algo similar? Conheço muita gente, sim. Muita gente não, mas eu tenho amigos, conheço pessoas que se sentem muito culpadas em se definir, em se entender. Tem gente que não se assume em alguns meios, né? E se assume em outros. Sim. E aí eu me pergunto qual é a decisão dessas pessoas ao responder um censo como esse. Porque aí, tudo bem, meus pais não sabem, minha família não sabe, meus amigos sabem que é a minha segunda família. É meio confuso viver uma vida dupla nesse caso. E eu acho que se assumir é um ato político, sim, porque, inclusive, para você ser detectado como parcela importante dessa população, claro, e políticas públicas serem pensadas para você. Só para dar um panorama, ao longo da história, o índice apontado para a população LGBT já variou de 2% até 10%, né? Hoje em dia, o número mais usado é 8% da população. Então, 8% da população é LGBT, o que é um número muito estranho, quando a gente circula por aí. E eu acho que é isso mesmo. Acho que ninguém deu uma volta na Avenida Paulista nos últimos meses. É um apagamento, eu considero. É um apagamento também. E eu acho que as pessoas têm que dizer, sabe? Eu sou sim, eu faço parte. Não tem, seu nome não vai sair lá. Eu acho que é importante fazer parte disso. Eu acho que a sociedade toda tem que se declarar. Todos temos que divulgar isso, desse censo, porque é uma prática que ela tem que começar. Por que não existe no Brasil essa contagem? Porque esse dado não Por que esse dado, exatamente, essa pauta não é uma pauta efetiva? É muito engraçado que muita gente se declara branca no Brasil, né? Mas por que muita gente não se declara LGBT, né? Podia ajudar, inclusive ajuda a gente, Tulipa. Claro. Próxima vez que o censo bater lá, ajuda a gente. Eu também sou LGBT. Até mesmo a gente divulgar essa pesquisa sempre que a gente puder. Claro. Vamos lá em Brasília, todo mundo junto. E, né? gente, só mais um dado. Teve uma pesquisa feita pela USP em 10 capitais do Brasil em 2009. E essa pesquisa mostrou que 7,8% dos homens, né, se diziam homossexuais e 2,6% bissexuais. Das mulheres, as mulheres que se reconheciam como lésbicas eram 5% e bissexuais 1,4%. Me parece um número realmente muito insignificante diante do volume de movimentação que a gente encontra. A Mel falou em apagamento, e quando a gente fala em apagamento, normalmente a gente é considerado um cidadão de segunda classe, né? Como se a gente fosse uma exceção, uma minoria muito grande. Nos Estados Unidos, 0,3% da população é de transgêneros, o que corresponde a 960 mil transgêneros, mais ou menos. No Brasil, essa mesma porcentagem se aplicada corresponde a 600 mil cidadãos transgêneros. Não dá para considerar que 600 mil pessoas são poucas pessoas. Tem que haver políticas públicas pensadas para essa quantidade de gente, sim. Claro que precisa. Também. Não pode haver pagamento. Inclusive, é engraçado que a gente acaba virando dado, né? Mas é dado de mortalidade, assim. Nem disso a gente consegue ter acesso a, por exemplo, morreram tantas transexuais esse ano. Nem a isso a gente consegue ter acesso. Imagina ser contada como pessoa vivente. Jamais. É um apagamento Isso total. tem a ver com acesso ao mercado de trabalho também, né? Eu estava falando do meio da música e agora a gente tem uma movimentação muito legal de algumas bandas com integrantes trans ou integrantes queer, que é uma galera que brinca mesmo com os signos do feminino, do masculino e tal. E isso parece que tá visibilizando mais a categoria, né? E a galera tá bombando, tá fazendo um sucesso. Você vê muito músico com medo de sair do armário? Por causa de popularidade ferida e coisas do tipo? Porque nas novelas, por exemplo, a gente vê isso, né? Atores Sim, mas eu acho que na música agora a gente saiu dessa coisa das grandes gravadoras e de planejamentos estratégicos específicos. Estamos vivendo na música um momento de liberdade muito grande. Então, eu acho que isso tem a ver até com tantos despertares, assim, sabe? Eu sou desse jeito e essa é a minha linguagem e esse é o meu público. E a gente tem encontrado novos públicos. E isso é muito maravilhoso. E, inclusive, a gente tem essa liberdade de brincar com os signos. Então, na música, eu
não consigo ver muito isso, ter isso muito perto, assim. Você sente? Eu conheço alguns cantores que temem esse lugar mesmo, que é isso, a pessoa se encontra com um grande público heterossexual feminino, aí teme se apresentar como homossexual e perder a conexão com esse público. Ou, às vezes é um público muito cristão, aí teme perder o público. Mas a gente tem várias referências. Ney-Yo, da música mundial. Agora, recentemente, gente, como é o nome dele? Ele era menudo. Rick Martin. Se identificou também como homossexual. Isso, eu acho que isso dá um alívio, às vezes traz um respiro, sabe? Porque essas pessoas que são tão referência também podem se apresentar e ser quem são. Eu acho que isso inspira também. A gente falou de inspiração hoje, né? Pode ser inspiração para a gente se apresentar e ser quem a gente é. Eu tenho certeza que a Tulipa é inspiração para uma parte específica do mundo LGBT. Uma parte específica? Deve ter muita drag queen que quer dublar sua música, Tulipa. Vou ficar mais um pouquinho. Eu às vezes recebo uns vídeos maravilhosos e eu acho dublagem uma coisa... Gente, dublagem incrível. É muito bom. Eu amo muito. E esses dias eu tive a graça alcançada de ser jurada do Academia de Drags. Sim, que massa! Eu também fui. Arrasou! E no final a prova era dublar uma música minha. Nossa, gente, que emoção! Maravilhoso. Que legal, velho. É muito legal. É muito legal a Academia de Drags mesmo. Você foi conselheira de seus amigos que estavam no armário? Você orientaria um amigo a sair do armário hoje? Orientaria, mas não fui conselheira. Acho que eu nunca fui muito grande conselheira. Mas orientaria, claro. Eu tava pensando nisso aqui, porque você é heterossexual, enfim. Como você sabe? Sei lá, tô supondo aqui, porque eu vi uma aliança no seu dedo. Mas você não é tudo ótimo. É polêmico, é uma aliança hétero? Ai, você tem toda a razão. Você jogou na minha cara, você tem toda a razão. Eu tô errado nisso. Olha, ela mandou um que-que-era, berebecan, catabanda, berebecan, catabanda. Ela mandou um cai pra lá pra trás. Se você for lésbica, muito bem-vinda. Eu acho, mas eu acho que não tem que rotular mesmo. Vamos conversar. Vamos. Isso, vamos falar sério. Já amei. Eu acho essa pergunta, a pergunta já é confusa. Você é hétero? Tipo, gente, mas eu ia se perguntar, eu tava também, né? É fluido. Não sei. Eu posso te responder com certeza o meu gênero. Agora, se eu sou hétero ou não, eu acho que é um momento. Gente, Tulipa, essa é a melhor lição de moral que eu levei na minha vida. Agora eu posso responder isso. Agora eu sei. Hoje eu sei. Mas, bicho, eu não sei daqui a 20 anos. Sim. Não sei amanhã, entendeu? Sim. É isso. O que eu ia te dizer, na verdade, é uma pergunta fechada, né? Não era uma pergunta fechada, era uma afirmação. Vamos abrir. Se estava fechada, vamos abrir agora. Tá, mas deixa eu falar onde eu ia chegar, então. Essa lição de moral foi muito merecida e eu amei levá-la, tá? Onde eu queria chegar, e por isso que eu estava usando como exemplo de heterossexualidades, a gente não tem esse lugar do armário para os heterossexuais. Então, o heterossexual não tem medo de se assumir heterossexual desde cedo. Não existe esse tipo de questionamento. Uma vez me perguntaram como foi sair do armário pra sua mãe. Eu perguntei de volta, como foi sair pra sua e dizer, mãe, eu gosto de mulheres, você é hétero, você é um rapaz. Sim. Não existe. Nesse momento, mãe, eu estou namorando um menino. Quando alguns amigos começaram a saber, o que, assim, nunca foi um segredo para mim, eu já contei isso para vocês, foi muito natural ficar com homens e em seguida foi muito natural ficar com mulheres. E aí eu me apaixonei por uma e fiquei com ela, assim, ela se apaixonou por mim também, eu tive essa graça. Mas quando alguns amigos começaram a saber da minha movimentação, eu recebi alguns conselhos do tipo, não, eu acho que você está confusa, ou por que você se abriu, por que você contou isso para sua mãe, você não devia ter contado, porque isso pode mudar a qualquer momento. Sim, como mudou agora, né? E as pessoas ficam muito preocupadas com essa movimentação. Quando se soube num programa de TV, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas preocupadas comigo andando na rua. Agora você não vai poder andar na rua, porque as pessoas vão te atacar. Imagina. E, gente, as pessoas podem, como diria minha mãe, né? Para passar desse plano para o outro, basta a gente estar viva. Sim. E a gente anda na rua, às vezes, como mulheres, chegar à noite, a gente tem essa sensação também, que a gente precisa de uma atenção redobrada. Mas sendo uma mulher
lésbica, eu estou correndo um risco quadruplicado. Eu não entendo essa relação também. Tô pensando aqui também, gente. Essa lição da moral da tulipa foi meio revigorante, que eu gosto de pensar. Será que a gente precisa se identificar em rótulos? Será que a gente não é LGBT, que por si só já é um rótulo só, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa se categorizar num senso, eu entendo, da parte da política pública e etc., enquanto homens e mulheres têm necessidades de saúde ou específicas diferentes, mas muito restritamente, porque somos todos indivíduos. Será que a gente precisa se classificar como gay, lésbica, transgênero? Será que a gente não pode dizer que a gente é só simplesmente LGBT e pronto? Não porque pode. Porque aí nossa sexualidade é fluida? Não pode, porque tem pessoas que têm mais privilégios que as outras e isso é uma coisa muito evidente. E sempre vão vir antes dos que estão lá atrás. E é preciso visibilizar quem está em minoria. Visibilizar as minorias e a gente tem que ser contado, porque todo ser humano é contado. É contado criança, é contado adolescente, é contado idosos, é feito toda uma pesquisa em torno de todo mundo. Nem que esse número varia, entendeu? Se um momento a sua contar, você conte como tal coisa, depois você conte como outra. Isso mesmo. Que os números contem com a nossa fluidez. Exatamente, que esse senso também contemple essa fluidez. A gente faz a metragem da bandeira e depois a gente faz a contagem das cores das bandeiras. Hoje, por exemplo, a gente tem a cirurgia de redesignação feita através do SUS. Isso... Eu fico tão extasiada com essa notícia, que coisa maravilhosa. Com todas as particularidades e os problemas que existem nesse processo, e só é por essa pressão dos movimentos sociais também, e só é porque, em alguma dimensão, o Estado reconhece a existência das pessoas trans. Essa coisa de passar incólume é também passar invisível, isso é muito brutal, né? Sim. A gente não consegue contar nossas histórias também, a gente existe. Não pode, tem que facetar. Vamos facetar todo mundo. Isso. Eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, inclusive eu, já viu, né? A gente tive que aprender aqui com a Tulipa. O primeiro passo tem que ser a pessoa não mentir pra si mesma. Temos muito que caminhar ainda. Mas o programa de hoje já tá na reta final. A gente vai continuar caminhando na próxima semana, a gente vai continuar aprendendo juntos. Obrigada, Tulipa. Obrigada, Tulipa. Obrigada pela presença. Muito bom mesmo. Eu também. Que astral. Não foi efêmero, isso vai ficar aqui. Muito obrigada pela companhia, vocês. Muito obrigada, minhas amigas, queridas. E semana que vem a gente volta com convidados especiais e muito pajubá. Beijo! Beijo, gente.